Olá, muito boa noite. 1º de julho, quarta-feira. Veja agora os destaques de hoje do segunda edição. Vendaval destruidor. Ventos de mais de 100 km por hora derrubaram o que estava pela frente, destelharam casas, galpões e hospitais e deixaram mais de 2.000 pessoas desalojadas por todo o estado. Nossas equipes mostram as cidades mais afetadas pelo temporal. Mas afinal, o que é um ciclone bomba? Saiba por que é tão devastador e onde está este fenômeno explosivo. E prepare-se, porque depois da tempestade vem muito frio. Pandemia avança rápido entre gaúchos. Universidade Federal de Pelotas divulga resultado de nova etapa de pesquisa. Entenda como está o ritmo de contaminação no estado e qual cidade tem menos gente respeitando o distanciamento. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a natureza mostrou a sua força nesse início do mês de julho. 23 cidades foram afetadas pelo ciclone bomba, que atingiu o Rio Grande do Sul entre ontem e hoje. Mais de 2.300 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Quase 1.400 imóveis sofreram danos depois dos fortes ventos. Uma pessoa morreu em Nova Prata. Muitos municípios ainda contabilizam os prejuízos. O cenário é desolador no município de Muitos Capões, nos campos de cima da serra. A força do vento destelhou mais de 50 casas. Esta foi destruída pela queda de uma árvore. As rajadas colocaram abaixo o centro de eventos. Nem a igreja foi poupada. Eu estava na casa paroquial quando a gente percebeu a porta, entrou com tudo, né? E só vimos então que atirou para o outro lado da rua lá e as pessoas que estavam passando aí também. Graças a Deus não tinha ninguém, né? E os danos, na verdade, foram materiais, né? E assim eu acredito que agora a gente vai aos pouquinhos reconstruindo e se organizando. Nesta oficina mecânica, o telhado foi arrancado por inteiro. Foi um negócio meio triste, sabe? Deu aquele vento forte, tipo um tornado, e foi arrancando tudo para cima. Então, na verdade, não deu tempo de nem ver bem como é que a situação aconteceu. Então, foi triste, isso foi muito triste. Vamos botar tudo para cima de novo e continuar a vida. Mais de 2.000 metros de lona já foram distribuídos aos atingidos e a prefeitura segue contabilizando os prejuízos. No município de Vacaria, os ventos chegaram a 90 km por hora. A Defesa Civil Municipal recebeu mais de 150 chamados, a maioria por destelhamento. Na casa do Alisson, hoje foi dia de consertar os prejuízos no telhado, avaliados em mais de R$2.000. Mas Deus o livre, né? Eu me imagino aquela sensação chovendo dentro de casa e temporal aí, né? Tudo molhado, muito ruim, né? Perderam muita coisa? Ah, o telhado aí praticamente foi perdido tudo, né? Alguma coisa dentro de casa, mas isso aí não... A gente dá o jeito, né? A gente dá um jeito, né? As perdas materiais a gente consegue, felizmente, recuperar. Daqui a pouco, não saia daí, a gente vai explicar direitinho o que é, afinal, né? Esse ciclone bomba, como é que ele se forma no oceano, por que ele é considerado tão perigoso, tão fora do comum, acaba trazendo tanta destruição, aonde ele está neste exato momento e também, afinal, por que ele está trazendo frio para cá. Mas olha, o ciclone bomba, além dos ventos, ele também trouxe muita chuva. O nível do rio Caí subiu bastante e obrigou famílias a saírem de casa em São Sebastião do Caí. A Gabi Lerina está na redação, está acompanhando essa situação. E Gabi, tem alguma previsão para essas famílias voltarem para casa? Eu dei uma lida agora de tarde que o nível do rio já estava baixando, né? Boa noite. Isso sim, Lu. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, a estimativa da Defesa Civil é de que essas famílias possam retornar para casa a partir de amanhã. Ao todo, são 74 pessoas que estão abrigadas lá no Centro Integrado Navegantes. O rio Caí atingiu a sua cheia por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, quando foi registrado 12,2 metros de nível das águas. Então, agora, como a chuva deu uma estiada, deu uma parada, começa aquele processo que é de começar a baixar, mas esse processo é muito lento. A estimativa da Defesa Civil é de que amanhã
pela manhã, por volta das 8, 9 horas da manhã, o rio já esteja no seu nível de normalidade. Lembrando que essa chuvarada toda provocou muitos, mas muitos alagamentos por várias ruas que ficam ali em torno, em especial próximas ao Rio Caí, no bairro Navegantes e também na Avenida Oswaldo Aranha, na altura do Campo do Esporte Clube Riachuelo. Agora, um detalhe bem importante, viu, Lu? A nossa equipe de reportagem esteve hoje à tarde aí no Centro Integrado e observou que, olha, muitas, mas muitas dessas pessoas não estavam utilizando as máscaras de proteção. A Defesa Civil disse que entregou para cada família, para cada pessoa, kits contendo máscara de proteção e também álcool gel. E que fez algumas orientações, como, por exemplo, para que os núcleos familiares não ficassem muito juntos, aglomerados. E também fizeram a medição de temperatura durante todo o dia de hoje. Mas esse foi um registro muito importante e a gente traz esse alerta aqui porque agora acabam se salvando de um problema que é o alagamento, mas terão ou podem enfrentar uma situação muito pior que a situação da Covid. Então, fica todo esse nosso alerta para que essas pessoas que estão lá nesse núcleo, para que utilizem a máscara e que sigam todas essas regras de higiene, né, Lu? Com certeza, um alerta muito importante, né, Gabi? Até porque eles estão todos juntos ali naquele ginásio, neste centro. Muito obrigada. Daqui a pouco a Gabriela volta com mais informações, até porque no litoral norte a gente teve registro de muitos prejuízos. Em Tramandaí, o cenário hoje era de destruição, desolador. Após os ventos registrarem mais de 95 quilômetros por hora. De olho aí na reportagem. Um dos maiores estragos foi no hospital de Tramandaí. Sem as telhas que foram levadas pelo vento, 10 leitos ficaram com muita água e foram isolados. Não houve nenhum tipo de problema com nenhum paciente, todos conseguimos tirar todos os pacientes a tempo, né? E o que aparentemente, em torno das 4h30, o tornado passou exatamente por cima do hospital. Que foi exatamente fez uma curva aqui em cima do hospital e levantou todo o telhado. Vai ser um trabalho bem intenso. Mas vamos iniciar isso depois que terminar de chover. Por causa dos danos, a abertura de novos 5 leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus foi adiada. É um hospital público, um hospital de todos, né? E por isso que a nossa equipe já está de prontidão e nós vamos, com eles, juntamente com uma campanha também que nós vamos fazer de arrecadação de material. Vamos ver se a comunidade nos ajuda para que rapidamente a gente possa reconstruir toda a parte destruída do hospital. Aqui em Tramandaí, segundo os moradores, o vento passou com mais força ainda durante a madrugada, por volta das 4 horas da manhã. Foi nesse momento, inclusive, que o hospital e algumas casas foram destelhadas. Mas ao longo de toda a manhã, o vento permaneceu intenso em todo o litoral. Foi horrível, cara. Parecia arrancar o telhado da casa essa noite. Muito forte mesmo. A partir das 4h30 da manhã ali, então, foi terrível, né? 4h30 foi uma das horas mais fortes dos ventos que deu. Algumas casas também foram danificadas, assim como esses postes de luz no trecho de Tramandaí Sul e na ponte para o município de Imbé. Uma árvore também foi derrubada pela força do vento. Que madrugada de terror, de pavor, né, para essas pessoas. Eu estava conversando com a meteorologista Estael Cias e ela me confirmou que essa madrugada, esses ventos foram um dos episódios mais fortes, né, de ventos no litoral norte gaúcho desde o furacão Catarina. A gente teve ali em 2008, um pouquinho depois, né, que o furacão foi em 2004, e em 2008 a gente teve um ciclone também muito forte que trouxe destruição, mas enfim, aí já são 12 anos, né, desde que a gente teve um ciclone forte ali no litoral gaúcho, então realmente foi muita destruição em nosso litoral. E o hospital que você viu aí na reportagem, ele lançou uma campanha de doações para tentar recuperar todo o setor que foi destelhado pelo vendaval. A instituição divulgou uma conta para arrecadar recursos. E no nosso Facebook estão todas as informações de como você aí de casa pode ajudar, facebook.com/SBTRS oficial. E agora vamos falar sobre um outro assunto muito preocupante nesse momento, né? A pandemia do coronavírus. Atenção para os últimos dados da pandemia aqui no estado. O Rio Grande do Sul registrou mais de 1.200 novos casos só nas últimas 24 horas. Já são mais de 28 mil confirmados. Mas atenção, o número pode ser muito maior.
O novo levantamento da Universidade Federal de Pelotas estima que haja um infectado para cada 214 habitantes gaúchos. É isso mesmo. Gabi Lerina, que outras novidades trouxe essa nova fase aí da pesquisa lá da UFPEL? Olha, números nada bons, hein, Lu? Os números só sobem. Eu vou trazer isso para vocês a partir de agora. Olha só, dos 4.500 testes feitos entre os dias 26 e 28 de junho em 9 cidades, 21 deram positivo. Na primeira rodada de testagem, realizada entre os dias 11 e 13 de abril, foram apenas 2 casos positivos. Olhem só a diferença. Subiu de 5.650 na primeira fase para 53.094. Agora a projeção de infectados no Rio Grande do Sul. Oficialmente, o governo contabiliza pouco mais de 26 mil casos. A cidade com a maior circulação de pessoas durante a pandemia é Caxias do Sul. 40,8% da população sai de casa diariamente. A média do estado é de 32,7%, circulando todos os dias. Quase metade, 45% dos infectados entrevistados na pesquisa teve tosse. O segundo sintoma mais comum foi dor de garganta em 35% das pessoas, seguido de alteração de olfato e paladar em 30% e dificuldade para respirar em 25% dos casos e diarreia 10%. E olha, rapidamente, o diretor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal, fez um alerta ainda que o pico da doença aqui no Brasil deve acontecer agora na metade de julho. Bom, a Gabriela daqui a pouco traz mais informações. Vamos falar sobre emprego? Se você aí de casa está atrás de novas oportunidades no mercado de trabalho, pois é, olha que tem oportunidade, fica aí de olho nessas dicas. São mais de 1.400 vagas em agências do Cine em todo o estado. Os salários variam de R$ 1.500 a cerca de R$ 3.100. Durante a pandemia, para se candidatar, os trabalhadores devem acessar o aplicativo Cine Fácil ou entrar em contato com a agência FGTA Cine mais próxima. 123 unidades mantêm atendimento presencial. Os cargos com maior número de vagas são alimentador de linha de produção, técnico químico, abatedor e motorista de caminhão. A maioria das oportunidades não exige experiência no cargo. E atenção também às datas limites do auxílio emergencial. Gabi, amanhã termina o prazo das inscrições, né? Verdade, tem alerta, né? Os candidatos devem acessar a página do programa ou então o aplicativo. O governo federal anunciou que vai estender por mais 2 meses o benefício. A proposta é que sejam pagas mais 4 parcelas que somarão R$ 600 por mês, totalizando R$ 1.200. Mas ainda não está definido quando e como as parcelas vão ser liberadas. Essas parcelas extras do auxílio emergencial serão automáticas para quem já recebe o benefício. Então, reforçando, quem ainda não solicitou o auxílio precisa fazer o pedido até amanhã, não perca o prazo. Gente, corra, né? Corra, correndo, voando. E vamos falar sobre as chuvas de novo, até porque a gente mostrou aqui litoral, interior, só que a chuva também, né, Gabi, atingiu aqui a região metropolitana. A gente tem em torno aí de 46 mil clientes da CE que continuam sem luz aqui na capital. E eu sei que a gente teve muitos estragos aqui em Porto Alegre, né, Gabi? Verdade, Lu, eu não sei você, mas eu fiquei muito assustada com a velocidade do vento na madrugada. E isso foi difícil dormir, inclusive. E aí o prejuízo disso vem com a queda de árvores. Foram 57 árvores que caíram aqui em Porto Alegre. Isso precisou ser feito um bloqueio total em pelo menos 37 ruas aqui da capital dos gaúchos, de acordo com a IPTC, em função dessa quedas de árvores. Outras 22, o bloqueio foi parcial. Na Zona Leste, a gente fez um registro incrível de uma árvore que caiu, olha aí, ó, a centímetros de um carro. Que sorte desse motorista, hein? O estrago poderia ter sido muito grande. Olha, pelo menos 12 postes foram derrubados pela força do vento, deixando fios pelo chão e também acabaram interrompendo um trânsito. Ainda com informações trazidas pela IPTC, 35% dos semáforos não estavam funcionando quando amanheceu o dia, né? Depois de uma noite com
tantos ventos dessa tempestade que acabou nos assustando tanto. E ainda agora, nesse momento, alguns serviços, né, de ter que ligar novamente, consertar alguns semáforos, continuam em atuação. Então, se você que está na rua circulando por Porto Alegre e vê algum semáforo que não está funcionando, é porque as equipes ainda estão trabalhando, Lu. É aquele caos no trânsito, né? Muito obrigada, Gabi. Não saia daí, logo mais ela volta. E daqui a pouco a gente vai explicar, afinal, o que é um ciclone bomba? Por que é tão devastador? E também como ajudar as famílias afetadas pelos temporais no estado. Até já! E nós voltamos a falar do tempo. Você vai entender agora o que, afinal, é esse ciclone bomba que tanto estamos falando nessa semana e que causou tantos prejuízos aqui na região sul. E ó, ele ainda vai afetar bastante a vida de todos os gaúchos. De olho na reportagem. O efeito é como uma bomba. Por onde passa, derruba árvores, destelha casas, provoca queda drástica das temperaturas, deixa milhares de famílias sem energia elétrica. Os ciclones são fenômenos comuns no oceano, formados por áreas de baixa pressão atmosférica. No centro dele, o ar frio gira em sentido horário. Recebeu o nome de ciclone bomba porque a queda da pressão atmosférica no seu centro foi muito rápida. A imagem de satélite que mostra justamente a posição deste ciclone nesta quarta-feira. O ciclone está ao sudeste do Rio Grande do Sul e gera esse movimento de rotação das nuvens que trouxeram chuva volumosa com acumulados de um mês em poucas horas em áreas da metade norte do Rio Grande do Sul. E a força do vento chegou perto de 140 km por hora em áreas do litoral de Santa Catarina. Os ventos ultrapassaram os 115 km por hora no sul do estado gaúcho e assustaram comunidades inteiras. O ciclone bomba já se distanciou e para as próximas horas o destaque será o frio intenso. A combinação de nebulosidade e frio intenso traz uma pequena chance de neve nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Possibilidade maior até para o estado catarinense. A neve é para poucos, mas o frio, o ar gelado é para todos. E vamos ver qual é a situação, nesse momento do ciclone bomba, onde afinal ele está. Olha só as imagens aqui do satélite, ó. Antes a Estael estava mostrando ali na reportagem da Gabi, estava mais próximo aqui da costa, aqui do Mar do Prata, aqui no Uruguai. A gente vê que ele está se afastando da costa, indo em direção ao oceano, mas ele continua, ele segue nesse movimento de rotação. Claro, à medida em que ele se afasta, os ventos, como a gente já sentiu na rua, eles acabam acalmando, né? Mas olha, prestem atenção nesse movimento de rotação. O que eles estão fazendo? O que ele está fazendo, esse movimento, né, do ciclone? Ele está trazendo o ar gelado lá do Polo Sul aqui, ó, para o continente. Ele faz esse movimento, ele praticamente suga aquele ar gelado que está lá no sul e joga aqui para o continente. Por isso que a temperatura já despencou aqui em Porto Alegre. Nesse momento já faz 13 graus. Lembrando, como a Gabi mostrou na reportagem, os ciclones extratropicais, eles são muito comuns aqui na América do Sul. Todo ano a gente tem, né? Eles são aqueles centros de baixa pressão que se formam em 2, 3 dias. E a Estael explica muito bem, porque ela diz que o ciclone bomba, ele é tão explosivo, ele é tão perigoso, porque a queda da pressão é muito brusca, é muito rápida. Acontece em menos de 24 horas, ou seja, é praticamente uma bomba meteorológica, né? E é um fenômeno comum lá no norte da Europa, no nordeste dos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul, no Atlântico, costuma acontecer mais ao sul do continente, dificilmente aqui na nossa costa. Bom, vamos seguir falando, né, nas consequências desse ciclone bomba, porque mais de 2.300 pessoas foram afetadas por este ciclone bomba aqui no estado. E já tem campanha aberta para quem quiser ajudar essas famílias. E a Gabriela tem as informações, até porque, né, Gabi, além dos ventos, além da chuva,
dos alagamentos, a gente ainda tem o frio, ou seja, é um sofrimento em dobro para essas pessoas que perderam tudo. Verdade, Lu. E amanhã mínima aqui em Porto Alegre está na casa dos 3, 4 graus. Imagina no interior mesmo do estado, nas regiões mais altas, né? Tem previsão aí de mínima subindo muito devagar, começa com 5, chegam aos 10 graus, mas sobe de forma muito lenta a temperatura amanhã à tarde. Então, por isso, a gente faz esse reforço. A Defesa Civil está pedindo para que as pessoas façam doação de agasalhos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o centro da Defesa Civil fica ali na Borges de Medeiros, 1501. Quem quiser pode, inclusive, optar pela modalidade drive-thru, que é o quê? Passar de carro, deixa a sacola com as suas doações das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. É muito importante você que está nos assistindo, vamos ajudar as famílias. Lembrando, né, Lu, que olha só, no interior do estado também poderemos fazer essa rede de solidariedade. As pessoas podem entregar os donativos em qualquer quartel da Brigada Militar e também nas unidades do Grupo Zafari e do Sesc RS. E lembrando, olha, uma coisa bem importante que as pessoas esquecem, às vezes, por incrível que pareça. Não adianta, né, Lu, doar um pé de meia. Né? Roupa rasgada, não roupa adianta. velha, não é, né? Não é descarte, né, Gabi? E olha, uma informação importante, já que nós estamos em meio à pandemia, que as roupas doadas, elas vão ficar numa espécie de quarentena. Então, ela vai demorar para chegar esse agasalho, mas vai chegar. Tem que doar. Isso mesmo. Então, quem estiver nos assistindo, vamos ajudar. É uma situação realmente dramática para muita gente. Obrigada, Gabi, pelas informações. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, mais informações aqui do nosso estado, no SBT Rio Grande, com o meu amigo André Har, a partir das 11h40 da manhã. Até amanhã.